O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Podem sentar, irmãos. Os irmãos estão animados ou não? Hoje eu já sofri um bullying depois do culto da manhã aqui, dizendo que eu estava muito animado. Eu falei, o ruim é ter um pastor desanimado, né? Alguns anos atrás, eu publiquei, juntamente com o pastor Hernandes, esse livreto, Aprendendo a Orar com Quem Ora. Ou seja, se você quer aprender a orar, você tem que orar e aprender com quem ora. Porque quem não ora, não tem nada para ensinar. Tá certo? E é fascinante quando você abre a Bíblia e vai estudar as orações que foram feitas na Bíblia. A oração do Pai Nosso, a oração sacerdotal de Jesus, a oração de Moisés, a oração de Daniel, a oração de Neemias. E a gente aprende muito. E hoje à noite, noite de Santa Ceia, eu quero analisar uma oração que foi feita por Salomão na consagração do templo em Jerusalém. E essa oração, ela tem muito a nos ensinar nesta noite. São 7 petições feitas por Salomão e que serve para mim, para você e para a igreja no decorrer dos anos. Amém? O texto é longo, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro dos Reis, capítulo 8, a partir do versículo 22. Diz-nos o texto sagrado, por favor. 1 Reis, capítulo 8, a partir do versículo 22. Então tenha a sua Bíblia aberta, se você quiser anotar as 7 petições, você vai aprender aqui nessa noite, porque são 7 petições fascinantes para a vida da igreja. E nós vamos aprender com ele nesta noite, e vamos praticar essa oração aqui nessa noite. Diz assim, versículo 22: Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel. Estendeu as mãos para os céus e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti, que cumpriste para com teu servo Davi meu pai o que lhe prometestes pessoalmente, e disseste pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Agora pois, ó Senhor, Deus de Israel, faz a teu servo Davi meu pai o que declaraste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que os teus filhos guardem o seu caminho, para andarem diante de mim, como tu andaste. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra, que disseste a teu servo Davi meu pai. Mas de fato, habitarei Deus na terra? Eis que os céus, e até o céu dos céus, não te podem conter, quanto menos essa casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve do céu, lugar da tua habitação, ouve e perdoa. Vamos parar um pouquinho por aqui, vamos entender o que está acontecendo. Salomão constrói o templo em Jerusalém, conforme estabelecido por Deus sob a liderança de Davi. Salomão reina em lugar de seu pai. E agora, após a construção do templo, ele vai consagrar o templo a Deus.
E ao consagrar este tempo a Deus, ele faz essa oração de consagração. Na visão teológica, Salomão, ele é o rei da paz. Salomão é um tipo de Cristo. Ele está sentado na cadeira de Davi. Cadeira esta que definitivamente será ocupada por Jesus Cristo. Então ele é um tipo de Cristo. Ele é o rei da paz. Mas não somente isso. O templo também é um tipo de Cristo. Jesus Cristo, ele é o templo encarnado de Deus. Ele veio, ele habitou entre nós. E eu e você, que somos de Cristo, nós fazemos parte desse templo. Nós oramos em Cristo. Nós oramos pela mediação de Cristo. Nós oramos a Cristo. Nós oramos em nome de Cristo. Então essa oração, ela é um tipo da oração, da intercessão que Jesus Cristo, o nosso profeta, o nosso rei, o nosso sacerdote, faz por nós. Então Salomão aqui, ele se ajoelha diante do altar, do trono, do templo. Ele ergue as suas mãos para os céus e faz essa oração. E essa oração, ela é introduzida por um ato de louvor, de gratidão. Ele ora diante de Deus, Senhor dos céus e da terra. Ele ora fundamentado na aliança de Deus. Ele ora sabendo que o nosso Deus é o Deus de promessa, é o Deus que cumpre as suas promessas. E aí ele vai, a partir do versículo 31, ele vai fazer 7 petições. Ele vai interceder por mim, ele vai interceder pelo povo de Israel. É como se Jesus Cristo estivesse orando por nós. É como se essa oração, ela deve ser, de uma certa forma, imitada por mim e por você. Essa oração tem muito a nos ensinar. Assim como a oração do Pai Nosso tem 7 petições, a oração aqui de Salomão tem 7 petições. E cada petição que ele faz revela uma necessidade, uma carência do povo de Deus na história. Quando Salomão ele usa uma petição dessa, ele está falando para mim e para você hoje. Ele está dizendo que nós, como igreja de Jesus Cristo, como povo de Deus, nós devemos orar uns pelos outros, nós devemos interceder uns pelos outros, nós devemos clamar fundamentados na aliança e nas promessas de Deus. E eu queria, com a Bíblia aberta, que nós examinássemos essas 7 petições e fizéssemos uma aplicação prática na nossa vida nessa noite. A primeira petição está nos versos 31 e 32. Vamos ler juntos? Bem forte. O que diz aí? Se alguém pecar contra o seu próximo, e lhe for exigido que jure, e ele vier jurar diante do teu altar nessa casa, ouve tu nos céus, e age, e julga teus servos, condenando o perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, para lhe retribuires segundo a sua justiça. Presta atenção que a primeira petição que Salomão faz é que eu e você, nós devemos colocar diante de Deus as injustiças dessa vida. Quando você olha para o que está acontecendo no mundo, quando você olha o que está acontecendo no Brasil, quando você olha o que está acontecendo na igreja, na sua casa, todos nós somos passivos de atos injustos, de sofrermos injustiças. E quando nós somos injustiçados, e quando olhamos impotentes diante da injustiça que existe no mundo, eu tenho que orar a Deus e pedir a Deus que Ele faça o quê? Justiça. Se você observar, Deus, somente Deus, Ele julga as nossas causas injustas. Todas as injustiças que existem no mundo devem ser colocadas diante de Deus através da oração. Faz justiça a Deus. Esse é um ponto importante que eu e você, nós precisamos aprender. Às vezes nós ficamos revoltados com o que está acontecendo.
Às vezes você está revoltado com a injustiça que você sofre na igreja, no trabalho, e você quer fazer justiça com as próprias mãos, mas a Bíblia diz: minha é a vingança pertence ao Senhor. E era lá diante de Deus, na casa da oração, é diante de Jesus Cristo, porque orar no templo é orar em Jesus. Olhando para o templo é olhar orando para Jesus. Ou seja, nós devemos colocar diante de Deus todas as nossas causas, todas as injustiças que nós sofremos. O nosso Deus é o Deus que faz o quê? Justiça. Então, se você está nesta noite aqui se achando injustiçado, você está revoltado com o que está acontecendo, preste atenção, coloque diante de Deus essa causa. Peça a Deus que faça justiça. Faça como aquela mulher. E é tão interessante porque lá em Lucas capítulo 18, Jesus conta uma parábola do dever de orar sempre e nunca o quê? Esmorecer. E a parábola conta que nós estamos rogando como aquela mulher a um juiz injusto. E nós devemos orar até que Deus faça o quê? Justiça. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Quem está entendendo, diga bem. Amém. Pronto. Está resolvido. Segunda petição. Veja aí nos versos, por favor. Vamos ler juntos o verso 33 e 34. Vamos ler juntos? O que diz aí? Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, foi ferido diante do inimigo, e se converter a ti, e confessar o teu nome, e orar e suplicar a ti nesta casa, ouve tu nos céus, e perdoa o pecado do teu povo de Israel, e faz-o voltar à terra que deste a seus. Qual é a segunda petição? Clamar a Deus em meio às derrotas e aos problemas que nós enfrentamos por causa dos nossos o quê? Pecados. Presta atenção, meu irmão, há muita confusão na minha vida, há muita confusão na sua vida, há muitos problemas na minha vida e na sua vida, que são decorrentes da nossa desobediência a Deus. E quando nós desobedecemos a Deus, o nosso pecado nos acha. Quando nós desobedecemos a Deus, nós recebemos de Deus a justa recompensa. E o que ele está pedindo aqui? Ele está dizendo que o povo de Israel, Salomão está dizendo, esse povo vai entrar em apuros, em sofrimentos por causa do pecado, por causa da desobediência. Então, Deus, quando isso acontecer, por favor, perdoe esse povo, dê uma chance para esse povo, não desista desse povo. Você já pensou isso? Você orar pelos pecados do seu filho nessa noite? Seu filho dá trabalho ou não dá? Você dá trabalho ou não para Deus, como filho de Deus? É tão bonito isso, porque Salomão é realista. Ele vai reinar sobre um povo, mas ele sabe que esse povo é tendencioso ao pecado. E ele sabe que esse povo vai sofrer muitas agruras, muitas angústias na sua vida por causa do pecado, da desobediência, da infidelidade a Deus. E nós poderíamos aqui nesta noite fazer um levantamento dos sofrimentos que estamos enfrentando aqui hoje por causa da dureza do nosso coração. Então, Salomão coloca nessa segunda petição: Deus, tem misericórdia desse povo, quando esse povo está sendo derrotado pelo seu pecado. Eu acho lindo isso aqui demais. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido. Quanta gente ferida na igreja, quanta gente machucada na igreja, por causa de pecado. E ele está dizendo: Senhor, perdoa, converte esse desgramado, traz ele de volta, cura essas feridas, sara essas feridas. Você já pensou nisso? Terceiro lugar, terceira petição, versos
35 a 36. Vamos lá? 35, 36, bem forte. Quando os céus se rearem e não houver chuva, por teu povo pecado contra ti, e orar neste lugar, e confessar o teu nome, e se converter dos seus pecados, havendo tu afligido, ouve tu nos céus, perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na tua terra, que deste em herança ao teu povo. Irmãos, a terceira petição aqui é uma petição, um clamor a Deus diante das secas, diante dos cataclismos da natureza. E há uma relação entre pecado e terra, e Deus coloca isso no contexto da aliança de Deus com Israel. É muito interessante porque Deus vai levar esse povo a habitar numa terra que mana leite e mel. Deus vai dar chuva no tempo certo, Deus vai dar produtividade na agricultura, Deus vai abençoar na pecuária, Deus vai fazer com que esse povo prospere. Tudo vai culminar na providência de Deus para que esse povo seja abençoado. Mas quando esse povo peca, diz Deus que os céus se tornam de bronze, não há chuva, e quando não há chuva, há escassez, há fome. Eu queria que você entendesse isso. Veja lá em 2 Crônicas capítulo 7, por favor. 2 Crônicas capítulo 7, versos 13 e 14, essa oração é mais completa. 2 Crônicas 7, 13 e 14, o que é que diz lá? Por favor, o que é que diz? Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei o quê? A sua terra. Você já pensou nisso? Que o pecado pode trazer escassez na minha vida e na sua vida? Eu não quero que você faça teologia da desgraça, dizer, o povo nordestino está sofrendo porque é pecador. Não é isso. Não faça teologia com a desgraça dos outros, como os amigos de Jó fizeram. Mas o que a Bíblia está nos ensinando aqui, é que na aliança que Deus fez com Israel, há um princípio de bênção e obediência. Quando nós somos obedientes, quando nós somos fiéis na aliança com Deus, quando nós amamos a Deus de todo o nosso coração, nós desfrutamos de bênçãos infindáveis, inigualáveis, imerecidas. Mas quando o pecado vem na minha vida, na sua vida, Deus manda o que? A escassez. Vamos orar pelo país. Por que o nosso país é um país tão abençoado? Um país que colhe todas as estações do ano. Um país que tem água em abundância. Um país que tem tudo. Porque nós não somos um país próspero. E eu diria, é por causa do pecado da igreja. Se a igreja se converter dos seus maus caminhos, se a igreja interceder, pode ter certeza que Deus vai transformar a nossa nação. Amém? Quarta petição, versos 37 a 40. Quarta petição, o que é que diz lá? Quando houver fome na terra, ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer conhecido, cada um a chaga do seu coração, e estendendo as mãos para o rumo dessa casa, o que é que diz? Ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo os seus caminhos, que ele conhece o seu coração, porque só tu és conhecedor do coração
de todos os filhos dos homens, para que temam em todos os dias que viverem na terra, que deste as nossas pais. Irmãos, essa petição destrói a teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade diz que crente não adoece, que crente não enfrenta, não morre de Covid, que crente não é alcançado por peste perniciosa, que crente não passa por doença, que crente não tem câncer, que crente não morre de doença. Salomão está dizendo, isso faz parte da nossa vida, faz parte da nossa história. Mas quando isso acontecer, não é se vai acontecer, é quando acontecer. Nós temos o que aqui? Orar, para que Deus nos perdoe, para que Deus nos cure. Meus irmãos, precisamos orar uns pelos outros, pela enfermidade uns dos outros, pela vida espiritual uns dos outros. Nós precisamos ser intercessores uns pelos outros. Vocês estão entendendo o que Salomão está ensinando aqui? Ele está aqui como Cristo, ele está aqui como o rei, o profeta, o sacerdote. E a oração aqui é olhar para ele, olhar para Cristo, que é o templo de Deus que vive entre nós. Nós somos o templo de Deus, nós andamos com Cristo, nós estamos em Cristo, nós oramos em Cristo, nós oramos por meio de Cristo. Ele é o nosso mediador, Ele é o nosso intercessor, Ele é o nosso sumo sacerdote. Então Ele intercede por nós. Então clame a Jesus pelos seus problemas, pelas suas doenças, pelas suas lutas. Coloque tudo diante de Deus. É isso que a Bíblia está ensinando. Amém? Então não seja um super crente, achando que você não vai adoecer, que você não vai morrer de doença, que você não tem problema. A Bíblia está clara. Quinta petição, versos 41 a 43. Qual é a quinta petição? Vamos ler juntos aí? Também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome, e da tua mão poderosa, e do teu braço estendido, e orar voltando para esta casa. Ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como teu povo de Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. Louvado seja Deus por isso. Sabe o que Salomão está nos ensinando aqui? É que nós devemos orar por missões. Nós devemos orar pela conversão dos povos, das nações, dos estrangeiros. Essa é a oração missionária. É a oração para que aqueles que são estrangeiros deixem de ser estrangeiros e passem a fazer parte do povo de Deus, da família de Deus. É orar pelos perdidos, é orar pelas nações, é ter paixão pelo perdido. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 67. Salmo 67, versos 1 e 2. Por favor, meu irmão. Que através das bênçãos que o Senhor nos dá, outros possam ser o quê? Abençoados. Aquela oração, aquela petição que Jesus faz na oração do Pai Nosso: venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino, Senhor, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome. Irmãos, nós cantamos aqui um hino belíssimo, o hino de Apocalipse capítulo 5. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Digno é o Cordeiro que foi morto. Ele comprou para si gente de todas as tribos, línguas e nações. A casa de Deus
é a casa de oração para todos os povos. A igreja de Deus é a igreja dos gentios. A igreja de Deus é a igreja de todas as nações, de todas as etnias. O Israel de Deus é para o estrangeiro. Eu sei que você ora. E todas as vezes que a gente ora uns pelos outros, pela nossa família. Mas aprenda a orar pelas nações. Aprenda a pedir a Deus para que Deus se revele aos gentios, aos estrangeiros. Amém? Sexta petição, versos 44 a 45. Vamos ler juntos? Sexta petição, 44 a 45. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo pelo caminho por que enviares, e orar ao Senhor, voltado para essa cidade que tu escolhestes, e para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve nos céus a sua oração e a sua súplica, e faz-lhe o quê? Presta atenção. Depois de clamar por missões, Deus clama pela nossa vitória nas batalhas. Salomão é o rei da paz. Quando ele constrói esse templo, ele está vivendo um tempo de paz em Israel. Deus tinha dado paz em todas as suas fronteiras. Nenhum rei alargou as fronteiras como Salomão. Mas Salomão sabe que o tempo de paz, ele é passageiro. Porque o povo de Deus é atacado. Os inimigos de Deus querem destruir a igreja. Os inimigos de Deus são perseguidos. A nossa luta não é contra a carne e contra sangue, mas contra principados e potestades. E o que Salomão está dizendo aqui, ele está clamando: Senhor, dê vitória ao teu povo. Quando o teu povo for enfrentar os teus inimigos, que esse povo possa ter vitória. Não os deixes cair em tentação, mas os livres do mal, Senhor. Você já orou por isso? Às vezes na reunião do conselho aparece casos de disciplina, jovens que caem em pecado, pastores que caem em pecado, liderança que cai em pecado. Você tem orado por essas pessoas na igreja? Você tem o seu coração quebrantado para aqueles que estão lutando contra tentações? Você está preocupado em orar pelas tentações que os seus filhos passam, que a sua esposa passa no casamento, que os membros da sua igreja passam? Você está orando? Não, Senhor, não os deixes cair em tentação, livres do mal, os proteja, dê vitória contra Satanás, dê vitória contra o inimigo. É isso que ele está ensinando para nós. Vocês estão entendendo ou não? Eu fui dar uma aula de sexo para os adolescentes. Logo eu, tão pobre pecador. Logo eu, Salim. E eu olho para esses adolescentes: Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia, porque esses meninos estão sendo alvos do diabo, de Satanás. Querem destruir o futuro dessas crianças, querem destruir a identidade dessas crianças, querem destruir, ó Deus, o relacionamento com Deus, o caráter. Não somente através do sexo, mas das drogas. Senhor, proteja, dê vitória ao povo de Deus. Temos que orar, irmãos. É isso que Salomão está dizendo. Ele não está dizendo que nós vamos não ter guerra. Ele diz: no mundo tereis o quê? Aflições, tende o ânimo. O diabo, nosso adversário, está ao nosso derredor, procurando oportunidade para entrar na nossa vida, para destruir a nossa vida, para nos lançar no pecado. Mas, irmãos, a sétima e última petição. Depois de orar para que o povo de Deus vença as batalhas, ele sabe que em muitas batalhas o povo de Deus vai o quê? Cair. Veja a realidade dessa oração. E a última petição que ele vai fazer, ele vai terminar essa oração intercessória como rei, como profeta, como sacerdote. Ele é um tipo de Cristo. É como se Cristo estivesse orando aqui por mim e por você, nessa noite de Santa Ceia. E a última petição dele está aí, por favor.
a partir do versículo 46. Versículo 46, o que diz? Quando... Ele não está dizendo se pecarem contra ti. Ele está dizendo o quê? Quando? Porque vai pecar. João diz: eu vos escrevi essas coisas para que não pequeis. Mas eu sei que vocês vão pecar. Quando vocês pecarem, lembre-se que você tem um advogado justo. Ele é a propiciação pelos nossos o quê? Pecados. É o que Salomão está fazendo aqui. Quando pecarem contra ti. E veja, irmãos, veja a consciência de Salomão. Ele diz, o que ele diz aí? Pois não há homem que não peque. Veja que Salomão está ensinando a doutrina da depravação total. Não existe homem que não peque. Pode ser pastor, pode ser presbítero, pode ser líder espiritual, pode ser o que for. Todos vamos pecar. Mas ele diz assim: quando eles pecarem, e o Senhor se indignar contra eles, e o entregares das mãos do inimigo, a fim de que os leves cativos à terra inimiga, longe ou perto esteja. Ou seja, quando ele pecar, e ele sofrer as consequências do seu pecado, quando eles estiverem sofrendo ali, quando a tua mão, Senhor, estiver pesando sobre eles, ele diz que na terra onde forem levados cativos, caírem em si e se converterem na terra do cativeiro e te suplicarem dizendo: pecamos e perversamente o quê? Procedemos e cometemos o quê? E se converteres a ti de todo o seu coração, de toda a sua alma, na terra de seus inimigos que os levarem cativos, e orarem a ti voltados para Jesus, para essa terra que deste a seus pais, para essa cidade que escolheste, e para a casa que edifiquei o teu nome. Bem forte, o que é que diz, meu irmão? Verso 49. Ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e lhes faz justiça. Faz justiça e aplica sobre eles a justiça de Cristo. Eles não têm justiça própria. Aplica sobre eles o poder do sangue do justo, Jesus Cristo. E eu acho lindo quando ele diz no versículo 50: perdoa o teu povo que houver pecado contra ti, todas as suas transgressões que houverem cometido contra ti, e move a tua compaixão aos que o levarem cativos, para se compadeçam deles. Veja, irmãos, versículo 51, veja que coisa linda: porque é o teu povo e a tua herança, que tiraste da terra do Egito, do meio do forno de ferro, para que os teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo Israel, a fim de os vires tudo o que clamarem a ti. Sabe por quê, Senhor? Vamos ver forte, versículo 33. Pois tu, ó Senhor Deus, os separaste dentre todos os povos da terra, para a tua herança, como falaste por intermédio do teu servo Moisés, e quando tiraste do Egito a nossos pais. Louvado seja Deus. Eu não encontro, meus amados irmãos, uma oração tão sincera e tão necessária para nós nessa noite, noite de Santa Ceia. Porque da última vez que nós estivemos aqui participando da ceia do Senhor, nós pecamos. E quando nós pecamos, nós sofremos as consequências do nosso pecado. Mas Deus dessa noite quer nos perdoar. Deus quer que nós nos convertemos a Ele. Deus quer que nós clamemos, que nós olhemos para o templo que é Jesus, que nós nos voltemos para Ele nessa noite: Senhor, perdoa-nos, purifica-nos, santifica a tua igreja nessa noite, santifica o teu povo nessa noite. Vamos ajoelhar, irmãos, vamos orar agora. Confesse os seus pecados a Deus agora. Disse para Deus nessa: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia dos meus irmãos em Cristo, tem misericórdia, Senhor, da tua igreja, nesse mundo tão injusto.
Tem misericórdia da tua igreja nesse mundo de tantas injustiças, de tantas perseguições, de tantos problemas, de tantas angústias. Tem misericórdia dos teus filhos, da minha família, do meu casamento, da igreja, do Brasil. Tem misericórdia nessa noite, Senhor. Clame ao Senhor, porque essa oração nos foi dada como modelo para que nós oremos uns pelos outros, para que nós possamos interceder uns pelos outros, para que nós possamos dizer para Deus nessa noite: Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Para dizer para o Senhor nessa noite: Senhor, restaura-nos, restaura-nos, levanta aquele que está caído. Ó Deus, dê conversão para aquele que está caído nessa noite, que aquele que está prostrado não fique prostrado, mas que a tua mão se erga nesta noite. Levanta o abatido, levanta o pecador, levanta aquele que está sofrendo angústia por causa de desobediência. Pai, derrama a tua graça sobre a tua igreja nessa noite, na minha vida, na vida de cada um que está aqui, na vida daqueles que estão nos assistindo, Pai, por mais distantes que estejam, pela bênção da presença de Jesus, da união com Jesus. Ele é o nosso templo, Ele é o nosso mediador, Ele é o nosso sumo sacerdote, Ele é o nosso intercessor, Ele é a oferta pelo nosso pecado, Ele é a nossa justiça. Somente Ele pode propiciar o Senhor nesta noite, trazendo perdão, salvação, libertação, restauração de comunhão aqui nessa noite. E que ao comermos o pão e ao bebermos o cálice do Senhor nessa noite, que nós sejamos tomados da alegria da nossa salvação, que nós possamos sentir o grande amor que o Senhor tem por nós, Pai, sendo nós tão pecadores, que nós possamos ser abraçados pela Tua graça nessa noite, que o Senhor possa nos purificar, que o Senhor possa nos consolar, que o Senhor possa nos restabelecer nesta noite, pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo. Faz isso, Senhor, por amor do Teu nome. Faz isso por amor da Tua glória. Faz isso para mostrar que o Senhor é o Deus de toda graça e que nós somos o Teu povo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor.